Muito Foi? bom ter vocês aqui, hein? Sim, Pera, isso, pode ir. Agora foi. Estão vendo? Vocês estão vendo qual tela? Tá a vendo a tela de primeira. slide? Sim, porque você não consegue parar de comer. Sim, eu tô vendo os slides também. Aí, então bora, galera. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesse workshop, nesse momento que a gente organizou com tanto carinho para conversar com vocês sobre um assunto que muitas vezes traz tanto sofrimento na vida de cada uma de vocês. A ideia hoje do workshop, a gente tem dois pontos principais. Tentar responder o Olha, porquê que a gente não consegue parar de comer eu não mesmo quero, na querendo, verdade, eu não quero não. apresentar a DBT para vocês, porque muitas vezes a gente fica, né? Ah, vamos Queria fazer um comprar uma grupo de feijoada DBT, a gente vê no Instagram, vê algumas coisas. para parar de... É... Pera lá, deixa eu Só só. acontece aqui. Isso. É. Muitas vezes a gente vê no Instagram, nossa, o pessoal tá falando de DBT, 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 mas o que que é esse raio de DBT? Por que que o pessoal tá falando agora que pode me ajudar a administrar melhor como eu como, as minhas emoções? Então, a ideia aqui hoje também é apresentar para vocês esse contexto que ajuda realmente bastante na nossa vida. E apresentar também o nosso grupo, a finalidade do nosso grupo, o que que a gente tem pensado, enfim, né? Acho que fazendo esse trabalho de formiguinha muitas vezes, mas para alcançar e ajudar o máximo de pessoas possíveis com essas dificuldades que são tão importantes, né, no nosso dia a dia e na Nath, vida por de favor, cada vê um de seu áudio vocês. no Instagram, por favor. Oi? Seu áudio no Instagram. O que que tem? Porque o seu áudio tá mudo no Instagram. Ai, por que será? Ah, agora foi. Desculpa, gente. Agora foi. Foi? Foi. Ok. Então, bora lá, gente. Então, me apresentando rapidamente para quem não me conhece. Eu sou a Natália Pimenta, eu sou psicóloga clínica. Já faz um tempinho que eu estou trilhando o caminho de estudos dentro do contexto de comportamento alimentar, de transtornos alimentares. A minha abordagem, dentro da psicologia, a gente fala de abordagens, então eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e hoje eu também trabalho com a DBT, que é a terapia comportamental dialética, que é ela que eu quero apresentar, eu e o Jonatas, a gente vai apresentar para vocês hoje. Jo? Me ouvir agora. Sim. Pessoal, não sei se vocês me conhecem lá do Instagram, mas eu sou nutricionista, tá? E essa abordagem comportamental dentro da nutrição, ela sempre vai considerar a emoção, porque principalmente muita gente está com medo de comer, as redes, as informações vão deixando a gente cada vez mais ansioso para comer. Só que comer é uma atividade natural que não era para ter tanta emocionalidade quando isso está acontecendo. Porque nós somos quase que programados para comer de uma forma mais automática, conectada à fome, conectada à necessidade com aquilo que está no ambiente, e não era para o nosso ambiente ser tão complicado para fazer escolhas, tão cheio de propagandas e comidas que nem são comida. Era para a gente conseguir lidar com as nossas emoções com BO, trabalho, família, o que está rolando. Então, quando entra essa fatia da alimentação, que é o que está acontecendo com vocês, é administrar todas as emoções em relação à vida, todas as emoções em relação ao comer, a escolha, a perda de controle e o comer emocional. Então, pensar em nutrição e psicologia juntos aqui para ajudar vocês é falar sobre a relação com a comida e esse impacto aí que a gente tem na nossa vida. Então, muitas pessoas vão falar que a minha alimentação está fora do controle. Então entra a questão do controle. Todos vocês aqui já tiveram uma fase de controlar o que estava comendo, ver um sucesso, ver um resultado, ver uma perda de peso, falar assim, esse é o caminho. Só que quando você está fazendo isso, você está deslocando o controle de todas as áreas da vida, que é dirigir, não bater o carro, atravessar a rua, não ser atropelado, não xingar o seu chefe, escrever um e-mail sem erro, colocar a vírgula no lugar.
Essas coisas pedem o controle cognitivo nosso. O comer pede muito menos. Então, a estratégia da dieta, a estratégia da restrição, ela desloca esse controle de vocês para a alimentação. Então, outras áreas da vida podem ficar suspensas. Você está muito focado naquela dieta. E quando aquilo desmorona, quando você tem um episódio como ele emocional, você vai comendo ali por emoção, ou vai beliscando, ou come uma grande quantidade, ou exagerada, ou compulsiva, você pensa, eu não tenho tanto controle assim. Mentira! Lembrem disso. Vocês deslocaram controle para uma área que satura. Então, por exemplo, uma criança, quando ela está mamando no peito da mãe, ela não fica ali, né? Tem que parar, tá na hora de parar, tô mamando muito. Se ela tá mamando muito, ela tem fome. Se a fome dela passou, ela para de mamar. Se ela tá triste, ela não, de repente não vai querer peito, ou de repente ela vai querer ter peito só porque ela tá triste e vai querer mamar. Então, o quanto que o comer emocional de vocês está desajustado por conta de muito controle que vocês empregaram na relação com a comida. Então, se você se identifica com esses pensamentos, a gente quer ajudar vocês nesse processo de mudança. E a história da Ângela inclusive eu atendi uma paciente, Ângela, muito querida, e eu sempre via ela nessa situação, que é uma situação de trabalho, então pode ser uma situação de casa, pode ser uma situação familiar, onde você sabe que não é uma fome física, mas a comida traz um conforto quando você está estressado, te acalma, te distrai quando você está com raiva, além de ser uma recompensa quando você está feliz. Então muitas pessoas vão falar assim, eu sempre como, quando eu estou feliz eu como, quando eu estou triste eu como. Então é como se tivesse um negócio que te faz sempre estar comendo. E aí vem a ideia, não tenho controle, né? Sinto que não posso resistir ao impulso de comer demais. Não importa o quanto eu tente, eu diga que vou me arrepender, a Angela disse. Na maioria das vezes, o meu comer excessivo se torna uma compulsão. Acabo me sentindo fisicamente doente. Fisicamente doente no sentido de ficar fisicamente cheio, mas para pessoas com comer emocional, é um fisicamente doente no sentido de eu tô tão esgotado porque eu perdi o controle, como se eu tivesse batido um carro, tivesse tido aquele impacto mesmo. Não sei quantas vezes prometi que iria parar e depois voltei a repetir o mesmo comportamento. Essa repetição, essa sensação de estar falhando, essa sensação de estar fracassando, reforça a ideia de que a gente deveria ter mais controle, que é mentira, e faz a gente ciclar, tem esse ciclo. E muitas vezes a gente não sabe sair do ciclo. A Nath vai falar sobre esse ciclo para vocês. E a gente fica esperando o momento ideal de sair do ciclo. Não existe um momento ideal de sair do ciclo. A gente pode sair do ciclo a qualquer momento. Só que ninguém fala isso pra gente. Então ali ela diz: sinto-me encurralada. E acaba essa história. Compulsão alimentar. Quando que é compulsão, gente? A Nath também vai explicar um pouco sobre o que que é isso, mas é essa sensação que une psicologia e nutrição. Pensa que você está dirigindo o carro e a gente pode ter dois exemplos. Um exemplo mesmo de perda de controle é o freio não funciona. Você não sabe onde você vai parar. E a velocidade pode aumentar. Se for uma descida, pode até capotar. Você não sabe onde você vai chegar. E se o freio não funciona, a culpa não é sua, mas ninguém te conta isso. Ou tem alguém do teu lado falando assim, você não é um bom motorista, tá vendo? Ah, virou no lugar errado, não fez direito. Aí você vai ficando com aquela desregulação, você vai ficando com aquela coisa mexida, e de repente vem uma raiva, e você começa a acreditar nessas sentenças, acreditar nessas coisas que dizem para você, que acontece com você ao longo do seu dia, que você não está conseguindo ter controle, você não vai conseguir seguir aquela dieta até o período da tarde, está chegando tardezinha à noite. E aí entra vamos chamar de compulsividade, um ímpeto. É como se fosse uma grande emoção a compulsão. Então eu estou tendo uma compulsão para comprar, uma compulsão para comer, uma impulsão. É como se fosse um grande impulso compulsivo. Estou compulsivo para comer. Então eu vou começar a comer, eu não sei que hora eu vou parar. Pode ser que vocês estejam vivendo isso hoje, pode ser que isso esteja lá do passado, mas a emoção sempre está presente. Lembrem, uma compulsão alimentar é um tipo de comer emocional. E as emoções influenciam.
tem grande influência. Se é um tipo de comer emocional, mas quais são as emoções? Qual que é a questão? A gente não sabe dar nome para as nossas emoções, identificar o que a gente está sentindo. Então, será que eu comi porque eu estava feliz, ou porque eu estava triste, ou porque eu estava com raiva? Se eu estava com raiva, raiva porque eu fui desrespeitado pelo meu filho, que ele brigou comigo, raiva porque o meu parceiro, namorado, brigou comigo, veio aquela sensação de desrespeito, porque a emoção do o sentimento de se sentir desrespeitado, ele vem da raiva. Putz, eu senti raiva, mas eu não sei nem dar nome para raiva. Mas você pode identificar que sempre que você tem raiva, você vai para algo crocante, você vai para um chocolate. Então, você vai falar, o meu problema é o doce. Seu problema não é o doce. A questão, que nem é um problema, é como você tem habilidades para lidar com o sentimento de raiva. E a Nath vai falar para gente sobre isso. Falou perfeitamente. O problema não é o alimento, gente. Muitas vezes, ok, a gente entende que existem sim questões e determinados alimentos que a gente tem uma maior, vamos colocar, uma maior sensibilidade, uma maior vulnerabilidade frente a esses alimentos. Isso realmente pode acontecer. Então, a partir disso, a gente pode ficar mais suscetível a comer de uma maneira mais exagerada, quando a gente está com a disponibilidade desse determinado alimento. Porém, né, o alimento muitas vezes não é o problema, não é essa a questão, é realmente essa dificuldade de lidar com as nossas emoções. Nós, né, se a gente parar para pensar na nossa história de vida, quantos de nós aprenderam a nomear, a entender quais são essas emoções que estão presentes, a compreender o porquê que essas emoções estão presentes? Muitos de nós a gente não teve esse parâmetro, né, durante a vida. Pelo contrário, muitas vezes, quando a gente expressava um desconforto emocional, a gente às vezes escutava, mas por que que você está chorando? Não precisa disso. Então, desde lá de trás, a gente aprendeu a não, que na verdade a gente não aprendeu a ouvir o que essas emoções estão dizendo para a gente. A gente não aprendeu a utilizar elas como se fosse realmente um mapa para a nossa vida, para a gente compreender o que estão fazendo com a gente, o que a gente entende disso, se isso é um limite que está sendo transgredido ou não, enfim. Então, a ideia aqui, quando a gente fala tanto de comer emocional, tanto de comer compulsivo, é recuperar essa autonomia, recuperar também esse desejo de se comportar de uma forma mais efetiva, e é recuperar também essa relação que muitas vezes a gente não desenvolveu ao longo da nossa vida, que são com essas emoções. As emoções não são as nossas inimigas. O que eu mais escuto muitas vezes eu não queria me sentir assim, eu não queria ter ansiedade, eu não queria ter raiva, mas elas são extremamente importantes na nossa vida. Só que a gente não aprendeu isso. E, consequentemente, quando a gente sofre a partir de um momento que a gente está muito, por exemplo, né, se a gente está com muita raiva e a gente vai lá e desconta, acaba tendo um comportamento de comer emocional ou tem uma compulsão, a gente vai olhar ainda mais com raiva para essa emoção. A gente fala, gente, mas eu não queria estar me sentindo assim, eu só quero parar de me sentir. Mas na verdade, não, a gente tá. Esse é um convite, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é esse convite. Vamos tentar construir uma relação mais saudável, não só com a comida, mas com a gente, com as nossas emoções, com as nossas feridas também. Como o Jonatas falou, a vida ela vai ter sempre dificuldades, a gente sempre vai ter crises, a gente sempre vai ter momentos que a gente vai ter essa sensação de desestrutura, de vulnerabilidade. A gente, né, eu falo eu faço assim porque é como se a gente tivesse uma pele bem fininha. Isso vai acontecer ao longo da nossa vida. Então, se a gente não desenvolver tanto uma relação boa com as nossas emoções e também desenvolver, aí entra a questão das estratégias, das habilidades para lidar com a vida, com essas emoções, a gente vai continuar nesse ciclo, que é o que acontece com o ciclo tanto do comer emocional quanto do comer compulsivo. E aqui eu trouxe, né, a gente trouxe para vocês como que a DBT ela entende. Então, a DBT, ela é uma abordagem da psicologia, ela é uma abordagem que ela vai olhar muito para essa questão da nossa vulnerabilidade emocional, porque sim, muitas pessoas sentem demais,
sentem numa intensidade grande demais e que quando estão com essa intensidade, essa emoção muito aflorada, elas vão conseguir ou não conseguir lidar com isso de uma forma efetiva, aonde a gente tem o que a gente vai chamar de comportamento problema. E aí vocês podem, né, eu faço esse convite para analisar quantas vezes eu senti uma emoção e ela foi muito intensa e depois eu fiquei ruminando, eu fiquei pensando no comportamento que eu tive depois dessa emoção. Porque é isso, quando a gente tem uma emoção muito intensa, às vezes para tentar aliviar essa emoção, a gente pode recorrer a alguns comportamentos, a gente pode ter algumas atitudes, alguns comportamentos que deixam a gente ainda pior depois, e é onde a gente entra nesse ciclo. Então, a DBT, ela vai olhar muito para essas emoções, ela vai olhar o quanto que a vulnerabilidade emocional pode colocar a gente a ter esses comportamentos não efetivos, tá? E aqui no exemplo, então eu trouxe para vocês o que que acontece com a Ângela, na vida de vocês. A gente entende que a vida vai ter eventos, a vida vai ter situações que podem ser gatilhos, então a gente vai usar esse termo, eventos desencadeantes no ambiente. Então, dependendo de qual é o significado que a gente dá, e se a gente também está vulnerável, tá, gente? Porque se nós temos, por exemplo, uma privação de sono, a gente não dormiu bem, a gente teve uma discussão com o namorado, a gente está tentando uma dieta extremamente restritiva, isso é algo que pode ser visto como vulnerabilidade, ou seja, deixa a gente mais sensível para o que está acontecendo no ambiente. É como se a nossa casquinha ficasse ainda mais fina. E aí, quando acontece esse evento gatilho, essa situação estressante, a gente vai ter respostas emocionais. Mas como a gente sente demais, rápido demais, numa intensidade grande demais, isso é muito, muito, mas muito desconfortável, o que que a gente vai querer? Eu quero evitar. Eu quero tentar evitar sentir esse desconforto, que eu muitas vezes eu nem sei o que que é, mas que eu aprendi ao longo da vida que quando eu sinto, eu tenho que parar de sentir. Mas eu não sei muitas vezes o que que é, eu quero sair disso, então o que que eu já fiz que funcionou? Eu comi. E é onde a gente entra na compulsão. Então, por isso que a gente falou até lá no grupo. O Jonathan fez até um vídeo falando sobre isso. Tudo que o bom né, essa questão, a felicidade nesse contexto é que se a gente aprendeu, a gente pode desaprender. Então, se a gente aprendeu a comer a partir do momento que a gente teve esse desconforto emocional muito intenso, então a gente consegue desaprender. Como? Com as habilidades, com essa análise, com esse autoconhecimento. Ah, Nath, mas eu já fiz a terapia, eu já fiz acompanhamento, eu sei de cor salteado essas técnicas e não consigo aplicar na prática. Talvez a gente precise olhar justamente para o que que será que faz com que a gente tenha dificuldade de aplicar a técnica na prática. Será que essa emoção ela é tão intensa que a gente não sabe como regular ela e aplicar essa técnica às vezes não vai funcionar? Então, por isso que é tão importante esse autoconhecimento. Mas voltando aqui para o exemplo. Então, teve o evento gatilho, vai desencadear uma emoção que é muito desconfortável. A gente tem a tendência a evitar, então eu não quero sentir esse desconforto, a gente vai recorrer, porque a gente aprendeu a recorrer à comida. Quando a gente recorre à comida, alívio temporário. Nath, mas assim, são coisas de segundos o alívio que eu sinto quando eu como depois de uma emoção desconfortável. Ok, mas já é um aprendizado que tua mente teve. Então, isso já é suficiente, esse pequenino alívio já é suficiente para a gente colocar esse comportamento repetitivo. E aí tem esse alívio temporário? Tem, só que aí a gente tem o quê? As consequências negativas de curto e longo prazo, né? Se a gente pensar de curto prazo, a gente vai sentir o quê depois? Mais culpa, mais frustração, mais sensação de fracasso. E aí eu não falei que a gente tem uma dificuldade de lidar com as emoções? Então, quando a gente entra nessa culpa, nessa sensação de fracasso, o que que acontece? A gente vai querer o quê? Evitar de novo. E é onde a gente pode recorrer novamente. E é por isso que a gente sempre fala, mas parece um ciclo sem fim, porque de fato é um ciclo. Certo? Então a gente tá, a ideia aqui é mostrar para vocês. Então, o problema não é o alimento, o problema é muitas vezes, claro, nós temos problemas na vida, gente. Quem não tem, né? Quem não tem os boletos para pagar, as dificuldades no dia a dia, a gente tem, isso é estressante. Mas enquanto a gente não aprender a lidar com o que a gente pensa e principalmente com o que a gente sente frente a essas situações da vida, nós vamos viver esse ciclo.
certo? Então, por isso que a gente come muitas vezes, mesmo não querendo, por isso que a gente come, a gente não consegue muitas vezes parar de comer. E aí entra o que a gente vive muitas vezes nessa sociedade, que é, putz, aí eu fico insatisfeita, aí eu me olho no espelho, isso me gera ainda mais angústia, e quer saber? Eu vou entrar com uma dieta. Aí eu entro com uma dieta, restringo ainda mais, e isso me deixa o quê? Vulnerável. A vida vai acontecendo e a gente entra nesse ciclo sem fim, certo? Então, Nath, você consegue ver, por favor, se tem alguém na sala de espera? ui, perdão. Só Onde que se eu vê, é porque eu vejo? não sei se aparece para mim. Eu acho que você clica em participantes. Gente, uma coisa super interessante que a Nath falou aí é que a dieta, o que eu quero que vocês tatuem isso na mente de vocês. A dieta entra como uma forma de resolver e controlar o corpo. Ela não está entrando como uma forma de cuidar da alimentação. Porque você vai se alimentar de qualquer forma. Você vai comer de qualquer forma. A fome vai vir. A fome pode vir muito grande, então essa fome física, uma hora ela aparece. Se você não está comendo de forma adequada, conforme a sua necessidade, o chamado déficit calórico, ele transita entre isso e você passa fome. Então, como é que é esse manejo? Isso já depende de emoção. Quando a gente recebe um paciente que ele quer fazer uma dieta, que ele precisa fazer uma dieta, precisa fazer uma mudança na alimentação, precisa passar por um déficit calórico, a gente precisa considerar o estado emocional dele, como ele lida com as emoções. Por isso que vocês podem ter um histórico de passar em médicos e profissionais e falar assim: ah, mas você come o que você quer. Ah, mas era só não comer. E esse statement, essa frase, era só não comer, ela já está dentro da gente. Mas a gente sabe que não é assim. Então, quando vem a emocionalidade, pensa que é assim, gente, a emoção é uma caixinha cheia de coisas balançando, você não sabe o que tem lá dentro. Mas você sabe que tem aquilo. Muitas pessoas desconsideram e falam assim, não, é só você não abrir a caixa vai abrir sozinha. A fome física vem, vai abrir sozinha, vai ser um monte de coisa. Se você está numa fome 10, porque você passou o dia tentando se controlar e acabou comendo inadequadamente porque você tem medo de várias comidas, gente, tudo isso é sobre emoção, não é sobre comida. Aí teu corpo Nossa, vai como se eu tava pedir, lá me o trocando, não controle tava baixa, vendo. o controle baixa, porque você deslocou o controle para uma área que não precisa de tanto controle, vem a forma emocional, repentina, ligada a um desejo específico, é urgente, e ao contrário da fome física e emocional, não é saciada pela ingestão. Então você pode ter uma compulsão. Porque o teu corpo vai ter mecanismos ali para lidar com a emoção, com esse metabolismo que está em déficit e que está, às vezes, num grande déficit de energia, proporcionando essa compulsividade. Ou eu como muitas calorias agora, ou eu vou desmaiar. Ou vocês acham que a gente tem, assim, esse poder de controlar o corpo como se ele fosse uma massinha de modelar? Não. Mas a gente é ensinado que sim, engole o choro, seja uma boa menina, fique de pernas cruzadas, seja educada, não grite, não pode brigar, pede desculpa pro coleguinha porque você bateu nele ou porque você chorou, ou porque, entenderam? Então a gente vai sendo criado em moldes de controlar as nossas emoções, a gente faz isso bem, mas elas continuam aparecendo. Por quê? Emoções não estão sob o nosso controle. Se a gente não controla a emoção, o que é que a gente vai fazer? Essa é a base desse tratamento. Essa é a base desse grupo para vocês. Se a gente não vai controlar a emoção para o resto da vida, então hoje aqui eu estou dizendo para vocês, vocês não vão controlar as emoções de vocês para o resto da vida. A idade que vocês têm hoje, até o último dia de vida. Eu e a Nath também não, porque isso é uma questão de humanidade. O que é que a gente vai fazer com essas emoções se a gente não vai conseguir controlar ela? Emoção é igual batimento do coração, você não controla. Emoção é igual respirar, você não controla, tá? Próximo aí, qual que é que eu tenho que falar? Não, adicionando uma coisa que você falou, né? A emoção não controla e a fome física também não, tá, gente? Exato. Porque a ideia aqui, eu gosto muito de pensar assim: quantas vezes fez sentido para você no dia a dia de vocês, depois que vocês tomaram, sei lá, um copão d'água,
Quantas vezes fez sentido vocês olharem para vocês e falassem assim, na hora que vocês começassem a perceber vontade de fazer xixi, você não vai fazer xixi. Faz Exato. sentido? Faz sentido olhar e falar, não, agora eu não vou fazer xixi. Não, daqui meia hora eu vou fazer xixi. Aí essa vontade de fazer xixi, ok, vamos colocar que a gente conseguiu, né, adiar um pouquinho a ida ao banheiro. Aí o que que acontece daqui a pouco? Mais vontade. Aí a gente começa, né, a ficar inquieto, aquele desconforto. A mesma coisa acontece com a fome. Só que não sei por quê, quer dizer, a gente sabe, né? Mas as pessoas, elas acreditam que a fome física é algo que é moldável também, a ponto da gente deixar para depois. Então, se a gente, aí entra essa questão, se a gente tem a gente está nessa vulnerabilidade, então a gente está com fome, como que a gente vai querer ter algum tipo de controle sobre o que a gente come? Se a gente está com fome, como que a gente vai lidar com as nossas, como que a gente vai se sentir? É biológico, a gente vai ter uma mudança biológica no nosso funcionamento para que a gente recorra à comida quando a gente está com uma fome fisiológica. Então, tentar mudar isso não vai funcionar. Na verdade, é o contrário, a gente reconhecer. Por exemplo, né, nesse slide que a gente trouxe aqui, é entender, tem sim a fome física, tem a fome emocional. Então, saber fazer essa diferenciação é muito importante, porque para a fome física a gente não vai adiar, a gente não vai fazer, né, com essa ideia essa analogia do xixi no banheiro. A gente não vai deixar para depois, a gente vai reconhecer, a gente vai entender qual é a nossa necessidade, e a gente vai suprir essa necessidade. Agora, quando é emocional, aí já são outros 500. Aí a gente precisa ter essa compreensão. Opa, peraí, mas eu tô comendo por fome emocional? Mas, nossa, Nath, mas assim, na maior parte das vezes a minha dificuldade realmente é com fome emocional. Então, porque a gente está tendo alguma questão realmente com as nossas emoções. Então, aprender isso é importante para que a gente consiga até ter essas estratégias, né? De conseguir reconhecer. É fome física? Come. Né? Algo que seria saudável ou não saudável, tá tudo bem, come com atenção, come sem julgamento. E a ideia da DBT é justamente essa, a gente aprender, né? Então, o treinamento de habilidades da DBT para comer emocional e compulsivo vem com essa ideia, da gente aprender a comer de novo, sem julgamento, estando presentes, observando. A gente não tem, a gente perdeu isso, essa capacidade de olhar o alimento, de sentir o cheiro, de sentir o sabor, de sentir, né, essa satisfação. A gente perdeu isso com o tempo. A gente come porque a gente deveria comer ou que a gente não deveria comer, certo? Então a ideia aqui é, se eu tô com fome física, eu tenho que comer. Agora, se eu tô com fome emocional, a gente vai ter duas, né, a gente vai ter dois pontos regular essas emoções, mas quando não dá, realmente eu não consigo regular essa emoção, eu posso ir para a distração para tentar não recorrer ao comer. Então, saindo, dando um tempo, existem algumas técnicas também para isso, ou eu comer de uma forma genuína, me conectando com aquele alimento e sem piorar, porque isso que é o que acontece muitas vezes. Quando a gente come de forma emocional, a gente piora depois, a gente se sente pior, porque a gente come já com a culpa, com a frustração porque eu tô comendo. Então, essa é a ideia também, né? A gente saber até mesmo comer de forma emocional quando isso acontecer, porque vai acontecer. Eu sou um ser humano, eu vou comer de forma emocional. O problema é quando eu só como, né? Só lido com as minhas emoções que são desconfortáveis comendo. Esse é o problema. Mas em alguns momentos o comer emocional ele vai acontecer. Perfeito o que você falou, Nath, porque até no comer intuitivo elas falam uma frase que muitas pessoas não entendem, que é sobre o comer emocional, né? Que é comer mais por razões físicas do que emocionais. Mas ela falou comer mais por, ou não, ela não disse comer só por razões físicas, porque se for só por razões físicas, você não pode comer com emoção. E, gente, quando vocês estão no aniversário celebrando, tem emoção. Quando vocês fazem um aniversário de relação de 1, 2 anos de, sei lá, namoro, casamento, é relação. Quando você recebe uma pessoa em casa, é relação, é celebração, tudo isso tem emoção. Então, todos os dias a gente pode ter um pouco de emocionalidade, de emoção na comida. A questão é comer mais por razões físicas do que emocionais. Mas como é que eu vou fazer isso? Se eu não sei nomear o que eu sinto, se você não sabe dar nome, se você não sabe sentir, se você não sabe como é isso no corpo, se você não sabe se você está com fome ou não, né? Se você
não sabe se regular e ter essa habilidade, se você não está num processo de desaprender aquilo que você aprendeu e que você faz automaticamente. Então, o nosso grupo para vocês é começar a desaprender aquilo que a gente faz no automático, mas se você só desaprende isso, você não aprende o resto. Então, vocês percebem que é um processo, algumas coisas a gente quer tirar, algumas coisas a gente quer pôr. E o que que a gente não quer fazer? Dieta restritiva, corte radical, técnica de controle sem acolhimento. Porque se a dor é emocional, a solução precisa ser emocional. Lembrem disso, tatuem na mente de vocês. A questão não é sobre a comida é a cadeia final de evento. É o que acontece por último, a comida. Qual é a comida, o tipo da comida, o volume da comida, o horário que você está comendo. O que que veio antes é uma questão e é uma dor emocional. E aqui, né, gente, essa é a ideia. Então, a DBT, que é essa abordagem que a gente está conversando para vocês e apresentando para vocês, ela vai fazer, em muitos momentos, uma análise desse comportamento problema. Então, a ideia é identificar se eu tenho esse comportamento problema. Vamos colocar aqui que o comportamento problema é o comer compulsivo ou comer emocional. Tá, e aí? E aí, né? O que que a gente faz? Na nossa cabecinha, ai, é só parar de comer, é só eu me esforçar mais, mas não. O que que a gente vai fazer? A gente vai olhar para os fatores de vulnerabilidade, para esses eventos que vão desencadear. Mas, gente, para a gente ir do ponto A, que é o evento, né? Vamos pensar assim: bati meu carro, fiquei extremamente frustrada, irritada, nananã. Até eu chegar no meu comer compulsivo daqui 2 horas, por exemplo, ou daqui 1 hora que seja, aconteceu muita coisa no meio do caminho. Só que se a gente não aprender a identificar o que que a gente tá, o que que a gente pensou, o que que a gente sentiu, como a gente se comportou, e a partir daquilo, o que que a gente pensou, o que sentiu, como se comportou, darararara, até chegar ao comportamento que seria o comportamento problema de comer compulsivo ou comer emocional, como que a gente vai mexer nisso? Como que a gente vai melhorar esse comportamento? Como que a gente vai ter um outro comportamento que seja mais efetivo se a gente não sabe? Então, a DBT, ela vem com essa ideia, né? Ela traz para a gente que se a gente mexer em qualquer um desses elozinhos que fazem com que a gente chegue nesse comportamento problema, isso já é suficiente para a gente não apresentar aquele comportamento problema. E é por isso que muitas vezes a pessoa fala, mas eu já sei a técnica. Tá, mas aonde você está colocando? Ah, eu não consigo colocar. Porque está acontecendo alguma coisa também. Então, a ideia, né, do grupo de treinamentos, enfim, de treinar habilidades, é isso, é começar a desenvolver essa consciência, começar a desenvolver essa análise do que eu posso, do que eu gostaria de fazer de diferente, o quanto que eu posso me responsabilizar também. Porque é aquilo, né? A gente tem a dor, mas muitas vezes a gente sabe que a dor tá ali, mas mesmo que sabendo muitas vezes o que fazer, a gente não se responsabiliza de fazer algo diferente com isso. Então, a DBT, né, dentro do treinamento de habilidades, ela vai trabalhar 3 pontos principais, que seria a parte de mindfulness, a parte da própria regulação emocional e a tolerância ao mal-estar. O que que seria isso, né? Um mindfulness é essa ideia de aumentar esse autoconhecimento, de perceber esses impulsos antes de agir, de começar a compreender também o que está acontecendo ao nosso redor, de a gente ter essa capacidade de observar, de descrever sem julgar a todo momento. Então, quando a gente traz o mindfulness para dentro dessa parte do comer, isso vai ajudar muito, não só na nossa relação com a comida, mas na relação com a gente. Para também começar o quê? Aprender a reconhecer quais são as emoções que estão aí. E aí, assim, né? A partir do momento que a gente reconhece, a gente consegue o quê? Regular. Então, a regulação emocional, o que que seria isso? Nessas estratégias, essas habilidades para a gente lidar com essas emoções que são muito intensas. Porque é isso, gente. Quando a gente está com raiva e dentro dessa ideia de desregulação, e de vulnerabilidade, a gente está com muita raiva. E muitas vezes a raiva ela faz com que a gente tenha um impulso de agir. E quando a gente vai agir sob o impulso da emoção, pode ser que a gente aja de uma forma que a gente não gostaria, e aí é onde acontece todos os outros problemas. Então a DBT ela vai Nath, olhar muito para essa parte das emoções. Nath, posso complementar uma coisa? Enquanto eu estou te Lógico. ouvindo,
enquanto eu estou te ouvindo, eu estou lembrando de uma coisa que muitos pacientes falam, que é o seguinte: ah, mas aquele dia tudo bem. Mas aquele dia eu consegui lidar, eu soube lidar. Gente, saber lidar usando controle é uma coisa. Saber lidar usando regulação é outra coisa. É outra. Então, se você tem uns 3, 4 eventos dentro de um mês que você usou controle, ele pode ser uma estratégia boa, mas ele não é a melhor, porque ele satura. O controle, ele é suprimir emoções. Então, Exato. eu tô com raiva, eu tô com vontade de bater na pessoa, mas eu vou suprimir essa emoção para não bater. Gente, é efetivo, usei controle. Usei um controle inibitório, inibir a minha vontade de fazer aquilo. Por quê? Porque tem regras no mundo, porque tem consequências. Mas, assim, quando você está com vontade de se chicotear por algo que aconteceu, você não vai inibir, você não vai controlar. Então, a gente se pune também. A gente se pune porque a gente não conseguiu se controlar. A gente se pune porque o peso aumentou. A gente se pune porque a gente foi lá e se pesou, se viu no espelho, se sentiu mal. Então, eu quero que vocês entendam também que o comer emocional não é colocar vocês num lugar de ai, coitado, vulnerável, foi lá, tá tristinho, comeu, tá com raiva, comeu. Não, às vezes, a gente também, dentro dessa emoção, a gente está se machucando com a comida. Por quê? Porque é um jeito de expressar a emoção, expressar essa raiva e dar significado a ela. Olha que coisa, talvez vocês estejam ouvindo pela primeira vez que vocês podem dar significado a algumas emoções de vocês jogando a comida para dentro. Será que isso é a melhor estratégia? Né? Será que isso é uma resposta de muito controle que você exerce? Então, quando você fala assim, a Nath está falando ali de mindfulness, de regulação emocional, de tolerância ao mal-estar, deem uma olhada nesse slide, ele é muito importante. Tira um print se vocês quiserem guardar para vocês. Ela não está falando de saber se controlar. Ela não está falando de ficar ali, ai, agora eu sei o que está acontecendo, está tudo sob o meu controle. Ela está falando de algo que a gente não conhece, algo que a gente vai aprender. Porque existem técnicas, essas técnicas foram testadas, elas foram desenvolvidas, elas foram aplicadas em pessoas. A gente viu o resultado disso aplicado em pessoas. Então, se você está numa posição aqui de, ah, mas às vezes eu consigo segurar, ah, mas às vezes eu dou conta. Isso não é DBT, isso não é mindfulness, isso não é regulação emocional, isso não é tolerância ao mal-estar. Porque nós estamos no Brasil, numa cultura, numa geração onde toda a nossa criação, ambientes e profissionais da saúde deixaram a gente muito longe do mindfulness, da regulação emocional, da tolerância ao mal-estar. Isso eu garanto para vocês. É muito. É muito longe. É sempre sobre controle e dieta, se controlar, evitar e não expressar. Então, a sensação que fica na gente é que a gente é inadequado, que a gente não sabe fazer. Você não acha, né? Exatamente, exatamente. Falou perfeitamente. É isso. E a gente precisa ir quebrando essa ideia, né? E trazendo, sim, a nossa responsabilidade sobre o que é nosso, o que é da nossa responsabilidade, mas também ir quebrando essas ideias que foram colocadas para a gente como verdade absoluta e que só estão fazendo com que a gente sofra cada vez e cada vez mais. Então, a ideia dessa abordagem é trazer isso, é trazer de volta é, esse essa possibilidade de viver uma vida que vale a pena ser vivida, construindo cada vez mais essa autonomia, conseguindo entender o que está acontecendo, se desprendendo daquilo que, né, daquilo que faz com que a gente se sinta tão, enfim, desconfortável, de significados que a gente vai dando, julgando, e conseguindo reconhecer essas emoções. Trabalhar junto com elas, viver junto com elas e não com uma luta constante com elas. E a tolerância ao mal-estar é também essa parte onde a gente desenvolve essa tolerância, porque o mal-estar, que muitas vezes as emoções elas acabam desencadeando, ou a situação também acaba desencadeando o mal-estar, é tão intenso que a gente não consegue tolerar. E às vezes a gente não aprendeu a tolerar, que é onde a gente acaba recorrendo ao comer, dentro desse contexto. Então, por isso que a DBT ela se faz tão eficaz para o comer emocional, porque ela vai trabalhar exatamente nos pontos que faz com que a gente fique nesse ciclo sem fim. E a gente queria trazer, assim, né, essa discussão para vocês, tentar aqui, junto com vocês,
fazer essa análise, essa autoanálise. Obviamente, gente, não é obrigatório, mas se vocês se sentirem confortáveis, a gente vai amar escutar vocês. Como que seria viver uma vida sem a dor, né? Sem essa dor no sentido de, não a dor, porque a dor ela vai estar sempre presente, o sofrimento em algum nível vai estar sempre presente, o desconforto, né, vai estar sempre presente na nossa vida. Mas como seria viver sem essa dor da compulsão? Como seria viver sem essa dor do comer emocional? Dessa sensação de perda de controle, que é o que acontece muitas vezes na vida de vocês. Como seria? O que será que a gente alcançaria? Quais cores, né? Eu sempre gosto de trazer assim, quais cores que a nossa vida voltaria a ter? Porque a nossa cor, a nossa vida talvez ela esteja com uma cor só. E a gente está perdendo essas outras cores. A vida é muito colorida, tem outras coisas também. A gente merece uma vida onde a gente não vive diariamente, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, pensando e vivendo para comida. Então, como seria isso sair da nossa frente, né? A comida, a dor da compulsão, do comer emocional, sair dessa, né, do nosso olhar, assim. Como seria viver essa vida? Vocês já pararam para pensar como que seria essa vida? O que que vocês teriam de volta? É algo Olha para que pensar, né? bonito o que a Simone colocou, um alívio imenso. E é um alívio diferente do alívio que a comida traz depois, porque aquilo lá não é alívio, gente. Aquilo lá é anestesia. Se você está com uma dor e eu te dou um medicamento, você está anestesiado daquela dor. A dor é aliviada quando a raiz do problema acaba. Quando aquilo que gera dor no teu corpo não está mais gerando corpo, a dor. Senão você precisa continuar usando aquela medicação para dor. E investigando qual a raiz dessa dor. Percebem como eu falo? Quando eu falo de corpo de uma dor no braço, por exemplo, e você vai usando essa medicação para dor, precisa ter alguém cuidando de você, investigando o que está acontecendo. Precisa fazer uma cirurgia? Está deslocado? Precisa fazer fisioterapia? Precisa fazer exercício? Uhum. Né? É alguma coisa que está ali que a gente vai ter que investigar, porque senão essa dor não vai passar. Então não adianta ficar só na medicação, só naquilo que vai anestesiar. O anestésico é temporário, então eu preciso de uma maior dose de anestésico, de um anestésico diferente. Pensa na comida, uma comida diferente, uma maior quantidade de comida. Uma maior E tem gente que quantidade. fala, exato, e tem gente que fala assim, ai, parece um vício, porque cada vez mais eu estou comendo mais. Gente, isso não é sobre vício, isso é sobre emoção. E se a gente não entende que é sobre emoção, a gente acha que as pessoas que estão buscando alívio na comida são viciadas em comida, viciadas em comer. Olha o grande erro que isso é, porque dentro da ciência, dentro da pesquisa, a gente sabe muito sobre emoção, gente. É o que a gente mais sabe em neurociência sobre emoção. Por que que a gente em 2025 está negando isso? Tá julgando as pessoas que buscam esse alívio na comida, essa anestesia, sendo que a gente pode proporcionar alívio permanente, consistente, porque se você tem habilidade, você aplica. Se aplicou a habilidade, não é um anestésico, você ainda vai sentir. É isso que eu quero que vocês entendam, que a Nath estava falando. Você ainda sente, mas é como se você estivesse surfando sem cair daquela prancha. Você ainda tem que sentir se você está surfando. Você sente a onda, a intensidade. Você se movimenta, você se equilibra. Você está em movimento. Estar no controle não é estar em movimento. É você colocar a prancha, ficar parado. O que que vai acontecer? A onda vai te derrubar. Não é assim que a gente surfa. A gente precisa estar em ação, em movimento. E é uma habilidade surfar, tá? Então a gente vai surfar na onda dessas emoções também. Exatamente. Existe até uma técnica dentro da DBT que é surfar a onda das emoções, que é a gente conseguir tolerar a passagem dessas emoções sem cair
ou seja, né, sem se comportar de uma forma que não seja de fato efetiva. Gente, a gente quis trazer para vocês hoje, que estão aqui com a gente, dois exercícios para que vocês comecem a ter essa visão. Mas é claro, né? é, Muitas de vocês talvez até conheçam esses exercícios que são muito falados. A ideia não é colocar como uma regra, ai, você tem, nossa, você vai fazer desse jeito. Não, gente, não é nada fixo, não é nada uma regra absoluta. Aqui é um convite para que vocês, principalmente sobre a técnica da atenção plena, é um convite para que vocês comecem a ter um olhar e uma relação e uma presença diferente na hora de comer. É claro que, né, para muitas pessoas, o comer com atenção plena é muito angustiante. E isso também pode gerar outras ondas e tudo mais. Mas é um convite para a gente começar a se comportar e tentar ter outras estratégias na hora de comer. Comer muito rápido, comer desatento, pode aumentar a quantidade de comida que a gente come, pode fazer com que a gente coma de uma maneira desorganizada, pode fazer com que a gente coma de uma maneira que realmente a gente nem consiga perceber a nossa saciedade, que é quando o nosso estômago, né, ele tá um pouquinho mais cheinho, quando ele tá ali preenchido, a gente não consegue muitas vezes, por comer desconectado, a gente não consegue também sentir a satisfação. Então, a ideia da atenção plena é a gente começar, antes de comer, sair desse automático, porque é isso, né? A gente está dirigindo um carro automático. Então, o convite, quando a gente fala de tentar implementar estratégias, habilidades, ok. Hoje a gente vai então deixar de dirigir um carro automático, a gente vai voltar a dirigir um carro manual. Carro manual, o que que a gente tem que fazer? Às vezes a gente vai ter que parar para pensar, né? Vou colocar agora o pé na embreagem, ainda mais depois de muito tempo dirigindo carro automático. Putz, agora eu vou ter que colocar o pé na embreagem, vou dar colocar o pé no freio, vou ter que agora colocar a primeira marcha, a segunda marcha. Ixi, peraí que eu vou espirrar. Ai, achei que eu ia espirrar. Então, assim, o convite é a gente voltar, né, sair desse carro automático por enquanto. E depois a gente volta para esse carro manual para a gente desenvolver habilidades que são mais efetivas e assim elas entrarem no nosso automático. Então, a gente vai meio que substituir. Então, a ideia da atenção plena durante as refeições, a gente vai parar, a gente vai respirar, a gente vai se conectar com esse momento presente. A gente pode respirar fundo, começar a observar esse alimento. E aqui é muito importante o desenvolver a habilidade de mindfulness. Observar e descrever não é julgar, tá? Observar e descrever, vamos pensar o seguinte, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Se a gente tiver uma postura de cientista, qual que seria uma postura de cientista olhando esse copo? O que que a gente vai falar? Bom, esse é um copo, ele é rosa chá, ele é térmico, ele tem uma alça, ele tem um detalhe siliconado. Isso é descrição. Se ele é bom, se ele é ruim, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é feio, se ele é muito rosa, se ele é pouco rosa, se ele é desnecessário, isso é julgamento. Então, quando a gente, muitas vezes, o que que acontece? A gente já vai para o comer julgando. A gente já olha para aquela comida, putz, coloquei demais. Nossa, ai, só tem comida que eu não deveria estar comendo. Ai, isso aqui tem muita fritura. Isso já vai nos desconectando. Isso já vai também eliciando, né, desencadeando emoções dentro daquele contexto. Então, a ideia aqui é respirar fundo e começar a tentar ter essa postura de mindfulness, tentar ter essa postura de mais descrever, observar. É arroz, é feijão, tem os grãozinhos. Tá assim, o arroz tá como que chama, gente? Tá tudo juntinho, tá, sabe? Unidos venceremos, ou ele está mais soltinhos, então realmente tentar descrever. Aí durante a refeição, mastigar. Gente, o dia a dia, muitas vezes a gente está comendo e a gente está fazendo o quê? A gente está julgando que a gente está comendo e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, é voltar a fazer uma coisa de cada vez. Então, é comer, é mastigar, é estar presente, sentir o sabor, sentir a textura, se perguntar como que esse alimento está fazendo eu me sentir. Aí tá fazendo eu me sentir com raiva. Mas, ok, qual é o significado que eu tô dando então nesse momento para esse alimento? E isso é uma forma da gente sair desse automático.
E aí, então, e durante a refeição, a gente pode ir fazendo pequenas pausas também para a gente aliviar o nosso nível de fome e saciedade. E isso vai aos poucos fazendo com que a gente retome, né, para esse momento presente, para a gente considerar, faz sentido eu continuar comendo porque eu ainda estou com fome. Não, realmente, eu já me saciei. É fácil? Obviamente que não é fácil, gente, não é simples, é treino. Então, esse aqui, né, seria uma ideia para que vocês comecem a se apresentar para a comida, né, e voltar a ter um pouquinho, é, é, voltar a ter essa relação um pouco melhor com essa comida, com esse momento presente. E vou dizer para vocês, fazer uma coisa de cada vez é algo que realmente ajuda nesse desacelerar, tá? Isso é para a vida, tá, gente? Não é só sobre o comer. Então, se eu tô vendo TV, eu tô vendo TV. Se eu tô comendo, eu estou comendo. Se eu tô praticando atividade física, eu tô praticando atividade física. Hoje a gente vive num mundo que ele incentiva a gente a fazer 60 coisas juntas, e é onde a gente vai ficando mais atropelado, mais ansioso e mais acelerado. E é óbvio que até o comer vai entrar nisso, vai entrar nessa automaticidade, né? Então, a dica também, gente, para quando a gente for fazer essa refeição, mas olhando com mais atenção, um lugar mais calmo, mais tranquilo, sem tantas distrações. Eu entendo que quando eu tô comendo com o celular perto, eu pego o celular, deixa o celular um pouquinho longe, não tem problema. Utilize esse diálogo interno, né? Então, esse é um momento de autocuidado. Comer também é um cuidado. Eu sei que muitas vezes ele pode vir com significado muito ruim, muito desconfortável, mas você está se cuidando, assim como se você fosse no banheiro fazer xixi, você está ali naquele momento se cuidando também dentro das suas necessidades. E a gente vai registrando as suas sensações, né? Então, após cada refeição, a gente pode anotar como a gente se sentiu, até para levar para os nossos profissionais, né? Para quem está junto com a gente, para a gente ir construindo cada vez mais essa relação com a comida. Quer ponderar alguma coisa, Jô? Perfeito, perfeito. Tá. Para vocês E aqui, perceberem essa gente, complexidade. Maravilhoso, Nath. gente, é uma técnica um pouco mais prática, tá? Que a gente pensou em trazer para vocês, para tentar realmente começar a gerenciar esse impulso de comer, porque como o Jonatas falou lá no início, a gente tem muitas vezes, né, o impulso. Então, eu tô lá, tô sentindo, eu já aprendi, já tá automático, então eu vou recorrer. Pensa assim, o nosso cérebro ele quer coisas que são mais rápidas, ele não quer gastar tanta energia pensando em alternativas novas, não, ele vai naquilo que ele já entende que funciona. Então a gente vai aqui tentar começar a mostrar para ele outras estratégias e aí também adicionando esse tempo para não só sentir e já reagir, sentir e reagir. Então, o gerenciando a vontade de comer, ela é uma estratégia para a gente enfrentar essa vontade de comer compulsivamente, tá? E qual que é a ideia aqui? A gente vai, antes de ceder ao impulso, a gente vai analisar de 0 a 10 o quanto que a gente está com desejo daquela comida, né? Esse desejo de comer, para que dê tempo da gente fazer aquela análise. Isso aqui é fome física, não é fome física, enfim. Então, de 0, sendo 0, ausência de desejo, e 10, um desejo muito, muito, muito intenso. Então, para cada nível de desejo, a gente vai ter uma habilidade que vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, é aquilo. Mas dá para fazer isso se a gente está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo? Dá para fazer isso se a gente não está conseguindo estar presente sem julgamento? Não dá. Então, por isso que o mindfulness, dentro da habilidade, dentro do treinamento de habilidades, ele é tão importante, que a gente só vai conseguir também aplicar essas técnicas se a gente tem essa base, vamos pensar assim, esse arroz com feijão bem bonitinho. Então, gente, se vocês estão lá no momento onde vocês percebem um desejo muito intenso de comer, vocês olharam nessa escalinha, como se fosse uma reguinha, de 0 a 5, ok. Eu tô ali sentindo um desejo de comer nesse momento, 3. Não é fome física. Não é fome física, porque fome física, o que que a gente vai fazer? A gente vai sanar essa fome física, ok? Não deixando ela chegar lá no topo, porque também senão a gente vai comer de forma muitas vezes desorganizada. Então aqui tá lá, eu tô com desejo de comer 3. Ok, quando o desejo ele é leve a moderado, a gente vai aplicar esse passo.
Então, essa técnica, ela envolve redirecionar a atenção para outras atividades que proporcionem prazer ou relaxamento, ajudando a quebrar, então, esse ciclo de comer compulsivo, tá? Então, a gente vai fazer uma pausa e escolher uma atividade alternativa que não envolva comida. Por isso que é tão importante, antes de aplicar essa técnica, fazer ali um cartãozinho de enfrentamento, escrito coisas que vocês normalmente fazem, que trazem essa sensação de prazer, de relaxamento. Ah, eu gosto de colorir meu Bobbie Goods, por exemplo, né? Sabe aqueles livrinhos de colorir, gente, que tá todo mundo colorindo? Não sei se vocês conhecem, mas eu adoro colorir meu Bobbie Goods, então vou colorir. Ah, eu gosto muito de brincar com o meu pet. Ah, eu gosto de dar um cheiro muito gostoso na minha filha. Então, isso são coisas que podem proporcionar uma ideia de prazer, né? Uma sensação de prazer e de relaxamento. Qual que é a ideia aqui? A gente já ter isso estruturado, porque quando o desejo vem, imagina a gente já ficar ali e colocando, ai, agora o que que será que eu tenho prazer? Não, gente, já tenho organizado isso. Façam esse cartãozinho de enfrentamento, que seja mais fácil vocês olharem para esse cartão, tá? Dessas 5 coisas que eu coloquei, a número 3 é o que eu consigo fazer agora. Vou sentar, então, vou colocar uma música e vou pintar um pouquinho do meu livro de colorir. Tá? Então, essas sugestões incluem caminhada ao ar livre, ouvir uma música relaxante, ler um livro, praticar um hobby, ligar para um amigo. Então, realmente alguma coisa que possa te distrair, porque a gente vai tentar surfar, né, nessa onda para a gente não ceder a um impulso, certo? Então, essa atividade especificamente ela ajuda a reduzir esse desejo de comer, especialmente quando ele é impulsionado por emoções e não por forma física. Faz sentido para vocês? Ok. Aí, se caso a gente olhou e falou, não, é de 6 a 8, ou seja, a gente está no nível moderado à fome de desejo, a gente vai colocar esse compromisso de aguardar 20 minutos, tá? A ideia aqui realmente é essa técnica, criar esse intervalo entre o desejo de comer e a ação de comer, tá? Essa técnica especificamente é da TCC, tá, gente? Com isso, a gente vai permitir que esse impulso da ação ele diminua e que a gente consiga conscientemente decidir o que comer. Então, vocês entendem? De novo, é a gente retomando, não o controle, mas a autonomia de decisão que a gente perde muitas vezes se a gente está muito impulsivo. Então, é essa a ideia aqui. A gente dá esse tempo para que a gente consiga sair dessa onda das emoções, porque se eu tô ali sentindo cada vez mais, eu vou agir de acordo com a minha emoção, não tem jeito. Então, eu conseguindo tolerar essa onda, eu volto, com isso eu consigo parar, pensar, respirar, entender o que realmente está acontecendo, quais são os significados que eu estou dando, será que foi uma situação que desencadeou esse desejo de comer? O que que essa situação está me dizendo agora? Então, isso faz com que a gente volte a ter essa autonomia. E aí, né, ao sentir, então, como que a gente faz? Ao sentir esse desejo moderado, ajuste um alarme. Então, a gente vai já deixar um alarmezinho ali de 20 minutos. Durante esse tempo, a gente também vai se envolver aqui, não é numa atividade somente prazerosa, mas a gente precisa se envolver numa atividade calma, tá? Ou seja, um exercício de respiração diafragmática, uma meditação. Nossa, eu adoro colocar no Spotify, né, no YouTube, enfim, uma meditação guiada para eu escutar, e isso me ajuda a me acalmar, porque eu vou fazendo exercício de respiração e aquilo faz com que eu volte para o momento presente. Ótimo. Então já tenho aí também a mesma coisa. Sabe o cartãozinho de enfrentamento das atividades prazerosas? Cartãozinho de enfrentamento sobre as atividades que a gente pode fazer para esse momento específico, beber um copo d'água, enfim. Ao final dos 20 minutos, vocês vão reavaliar o desejo de comer, tá? Nossa, ainda tá muito intenso, aí a gente vai optar para a técnica 3. Se não tiver intenso, a gente vai decidir se vale ou não comer naquele momento. Ah, não, não vale, realmente era uma questão mais emocional, consegui aqui tolerar, fiz uma técnica de regulação junto, ok, vida que segue, certo? Então, essa é a ideia. Faz sentido para vocês essa parte também? É palpável? Então, a gente vai sempre analisando para voltar a ter essa consciência. Para sair, a gente vai sair do carro automático, a gente vai voltar para esse carro manual rapidinho. E o passo 3 é quando realmente tiver
muito intenso. Então, quando tiver muito intenso, a gente vai comer. Só quer comer qualquer coisa, em qualquer quantidade? Não. Aqui a gente vai especificar o que a gente teria como se fosse uma permissão de comer naquele momento, tá? Porque essa é a ideia. A gente também não sai, porque, né? Ah, se eu vou comer de acordo com o meu impulso da ação. Ah, ferrou, gente. A gente vai comer o que tiver na frente. Então, aqui também é uma ideia de, ok, conscientemente eu estou permitindo nesse momento ter essa alimentação, porque realmente o meu desejo está muito intenso. Depois de 20 minutos eu ainda estou muito ativada, estou com muito desejo, não paro de pensar sobre isso, mas eu vou então me permitir dentro dessa lista de alimentos, tá? Que valem a pena. Então, aqui a gente vai já também já deixar organizadinho. Então, são 3 cartõezinhos que a gente já tem que deixar bonitinho, organizadinho, tá? Então, essa técnica, ela incentiva a praticar a atenção plena. Por isso que a gente falou sobre o que é atenção plena, tá? O comer com atenção plena. Então, imagina eu chegar aqui e falasse assim: ah, vocês vão comer com atenção plena. O que que é? Parar, observar, respirar, mastigar, estar ali em contato com esse alimento. Então, quando a gente se permitir comer esses alimentos, a escolha desses alimentos, a gente vai comer de uma maneira consciente, sem culpa, aqui tem a permissão. A gente não precisa que esse momento desencadeie essa vontade de comer, comer, comer de novo, porque a gente está se sentindo culpada, frustrada e fracassada, tá? Então, aqui. A gente vai escolher um dos alimentos que vão estar na nossa lista. A gente vai, mesma coisa, se sentar num ambiente tranquilo, pegar esse alimento escolhido, comer lentamente, saboreando, concentrando-se aqui, gente, o foco é nos nossos sentidos. Então, o olfato, o paladar, a audição, o tato. A ideia é isso, é vocês tirarem a atenção do pensamento, do que você está sentindo de dentro. Volta para fora, certo? Então, concentre-se nos sabores, texturas, aromas, aprecie esse momento sem distrações. Isso ajuda a manter bastante essa autonomia e, consequentemente, evitar essa culpa, tá? Então, aqui, a lista de 5 alimentos. Ixi, gente, eu coloquei duplicado? Não, é isso mesmo, tá. Que valem a pena, então, sair desse plano alimentar, tá? Então, a ideia não é proibir, mas sim a gente comer de forma mais consciente. E é isso, gente. Sobre as técnicas, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês ponderam, enfim, acreditam que não faça sentido ou que teriam uma dificuldade de colocar em prática? Tudo certo? Deixa eu ver aqui no Tem uma chat. Alguém. dúvida ali da Camila, eu acho que eu vou contextualizar um pouquinho para ela, e aí, enquanto vocês me ouvem, pensem que eu estou respondendo a questão da Camila. Para quem trabalha CLT e tem que cumprir horário de almoço, alguma dica? Às vezes almoço sem ter fome, apenas por não ter outra oportunidade de horário. Isso não necessariamente é um problema, Camila, porque ao longo do dia você precisa ter o que a gente chama de estrutura alimentar. Então, é você se organizar para ter um almoço no seu horário de almoço, é como se você fosse regular o sono, tá? Como a gente trabalha, para quem trabalha em CLT e para quem faz horário de almoço, na verdade isso vai ser para todo mundo, o horário de almoço ele também não pode ficar uma coisa assim, qualquer hora eu almoço ou eu lembro de almoçar. É importante ter essa organização de pausar e fazer horário de almoço. Ontem, por exemplo, eu fiz a primeira aula de canto. E aí a gente colocou das 11 às 13. Aí eu, de sexta-feira. Aí ela falou, eu faço isso. Aí eu virei pra ela e falei assim, e o almoço? Aí a gente caiu na risada, porque assim, é o trabalho dela. Que hora ela vai almoçar? Né? E que hora que eu vou almoçar também? Então a gente precisa se organizar para ter essa estrutura. E aí a dica para Camila é: pense num café da manhã que te deixe saciado e te permita almoçar no seu horário CLT, tá? A Nath faz isso porque ela tem horário de almoço. Eu faço isso porque eu tenho horário de almoço. A gente se programa e se organiza, tá? E lembra que isso não é um comer emocional. Você está comendo ali porque está na hora de comer. Pode ser que a gente até faça isso de uma forma estratégica. Deixa eu comer agora, porque eu vou ir para a rodoviária, para o aeroporto, eu vou ficar 5 horas sem ter acesso à comida, eu preciso comer bem.
para depois ir. Lembrem que isso, Camila, às vezes você tem essa dúvida porque a gente tem um dilema de escolher ir atrás da comida, porque a gente pensa que não precisa comer, que não pode comer, que não deveria estar comendo. Então vai ser uma pessoa com dilemas, que pode ser que vocês tenham esses, de café da manhã eu não sei muito bem o que comer, almoço eu não sei muito bem o que comer, aí eu tenho que comer porque é meu horário de almoço. Aí eu como, eu fico meio desgostoso. E como que fica o resto do dia? Então, essa estrutura alimentar dentro da DBT vocês conseguem aplicar. Porque quando que vem a emoção, quando que vem o descontrole, quando que vem esse dissabor de, ai meu Deus, nossa, faz tanto tempo que não consegui comer, quer saber que se dane? Então, esse quer saber que se dane é, opa, emoção, você sabe lidar com ela? Né? Será que a sua questão é emoção ou será que sua questão é esse horário ali de almoço CLT? A gente precisa pensar sobre isso também. Muito bom, exatamente. E a ideia aqui, gente, do programa de DBT para comer emocional compulsivo é justamente isso, a gente voltar. Então, existem esses três pilares, como o Jonatas falou, para que a gente volte a ter consciência do que está acontecendo. Nossa, Nath, mas parece que não, eu pisquei e já tô com o impulso de comer, já tô comendo. Porque a gente não tem noção do que está acontecendo. A gente não sabe quais são as nossas emoções, a gente não sabe quais são os nossos pensamentos, a gente não sabe o significado que a gente está dando para aquela situação, a gente não sabe. Então, se a gente não sabe nada disso, como que a gente vai ter uma ação diferente? A gente está no automático. Então, a ideia desse programa é desenvolver esse treinamento, essas habilidades para conseguir reconhecer esse impulso que está chegando, né? Ou que pode também desencadear esse impulso, essas emoções e fazer algo com isso. Então, essa é a ideia do programa da DBT, né? Então, o grupo que a gente está abrindo, que a gente está colocando aqui para vocês, é um grupo para pessoas que comem de maneira compulsiva, comem de maneira emocional, comem o exagerado, comem por estresse, por ansiedade, por conforto, tem esse vício, né, em comida, nesse sentido de sentir que, nossa, eu não consigo controlar. Quando eu vejo a comida, ai, eu vou no final de semana na casa da minha mãe, na hora que eu chego lá, eu começo a comer aquela comida gostosa, puf, parece que eu sou viciada naquela comida. Então, essa ideia de comer descontroladamente. Então, o grupo são para pessoas que sofrem a partir desse comer. é, que está bem desorganizado e que é aquilo que eu disse, né? Faz com que a nossa vida volte a tenha uma cor só e a gente quer proporcionar para vocês uma vida colorida, com uma vida que vale a pena ser vivida. Então, essa é a ideia do grupo. Ahn, Aqui, né? Então, ele é uma abordagem, gente, quando a gente fala de um grupo de treinamento de habilidades em DBT, é baseado em evidências, tá? Ou seja, isso aqui não sou eu e o Jonatas que a gente gosta e a gente acha que vai dar certo. Não, isso aqui é um Exatamente. protocolo, é um programa, tá? Passo a passo, baseado em evidências, para realmente ensinar essas habilidades práticas para desenvolver essa melhor relação com a comida. Porque o que a gente mais escuta é, tá, mas eu sei técnicas. Ok, mas tem alguma coisa acontecendo que você não está conseguindo aplicar essas técnicas que funcionam. Às vezes porque essa técnica específica ela não está funcionando para você, ou porque tem habilidades que você precisa aprender antes de aplicar essa técnica e que você não aprendeu. Então, a ideia do programa estruturado é isso, é fazer todo, né? Vamos pensar, a gente está subindo uma escadinha junto com vocês. É um degrau de cada vez, uma coisa de cada vez. É, e esse programa, então, é para essas pessoas, para vocês que sentem que a comida tem um papel maior do que deveria ter na sua vida. Porque é isso, gente, a vida tem muito mais. Quais são os valores de vida de vocês? Então, quando a comida ela tá ali como protagonista, minha relação com a minha família, que também é um valor para mim, ela fica de escanteio, ela fica, né? A gente não consegue dar tanta atenção. Às vezes, meu trabalho, que também é um valor para mim, eu não consigo dar tanta atenção. Então, a gente vai perdendo é, essa essa capacidade mesmo de olhar para os outros pontos que são tão importantes na nossa vida, porque a comida, de uma forma
Não que a comida é ruim, gente, não é isso, pelo amor de Deus. Como que o Jonatas falou, né? Ela tem sim uma função e não é só nutritiva, mas quando ela tá com um protagonismo com essas características, não tá legal. Então, esse é o papel, né, do programa, esse é o papel do nosso treinamento para vocês, que é sim, é possível mudar. E a DBT, eu e o Jonatas, a gente está aqui para ajudar vocês a recuperarem esse controle, para construir essa vida mais equilibrada, para construir essa vida que realmente vale a pena ser vivida, certo? E aqui eu trouxe, né? A gente colocou aqui para vocês, porque é isso, gente, é evidência, tá? São 13 semanas de passo a passo, gente, juntinhos, é um grupo de treinamento, não tem uma obrigatoriedade de expressões, mas é claro, a gente está ali no grupo, existem atividades práticas, a gente vai ter um grupo específico no WhatsApp, onde a gente vai conseguir dar todo esse amparo de, tentei aplicar, foi assim, enfim, as atividades de casa. E 50% dos pacientes eliminaram completamente os episódios de compulsão, e 70% dos pacientes pararam de ter compulsão e conseguiram manter esse progresso 6 meses depois. Então, são dados, né? O Jonatas, que entende melhor de dados, são dados extremamente importantes e que realmente trazem esse impacto real que um treinamento pode trazer na nossa vida e na nossa alimentação. E como que é a estrutura de um grupo de treinamento de habilidades? Então, semana a semana, a gente vai ter, existem esses capítulos que são trabalhados. Então, semana a semana, a gente vai aprender estratégias específicas, habilidades específicas. O grupo, a gente entra, faz uma revisão, conversa, faz o levantamento de todas as dificuldades e novas habilidades. Então, semana a semana, a gente vai aprender por que que a abordagem da DPT. Então, a gente vai realmente ensinar o que que é compulsão para cada pessoa compreender quais são as suas vulnerabilidades, quais são os seus eventos desencadeantes. Porque o que me deixa vulnerável não deixa o Jonatas vulnerável, o que desencadeia em mim um comer emocional não desencadeia no Jonatas. Então, não é uma receita de bolo, aqui é cada um, né, de uma forma individualizada, conseguindo aprender o que é a sua própria compulsão, as características da sua própria compulsão e comer emocional. Então, como se comprometer, metas a serem atingidas, como se tornar o próprio treinador em DBT, porque a nossa ideia, gente, não é ficar para sempre, né, na vida de vocês. É realmente trazer essa possibilidade de que vocês voltem a ter a essa autonomia. Benefícios do pensamento dialético, do mindfulness que a gente falou, como se tornar, então, esse observador mais habilidoso, que seria essa prática de mindfulness, como permanecer no caminho certo, comer com atenção plena e surfar sobre o impulso de comer, também que é essa parte da regulação emocional, como ter consciência plena dessas emoções, aceitação, que também é uma estratégia para a tolerância desse mal-estar, como reduzir a vulnerabilidade à mente emocional e construir maestria. O que que seria isso? É justamente esse ponto de eu nem sei o que está acontecendo, na hora que eu vejo, eu já estou comendo de forma impulsiva. Então, a gente vai reduzir essa vulnerabilidade, essa mente que está ali, é como se a gente estivesse vendo a vida a partir da lente das emoções. Então, a gente reduz a nossa vulnerabilidade a essas emoções, a essa mente emocional, e com isso a gente vai construindo essa capacidade de se comportar, de viver de uma forma mais autônoma, de uma forma mais efetiva, tá? Então, e isso, querendo ou não, tira essa sensação de, eu só me autossaboto, eu não tenho capacidade de competência, então a gente mexe justamente no nosso senso de autoeficácia, acumulando emoções positivas, né, e o passo a passo para aumentá-las também, que são o objetivo da regulação emocional, tolerância ao mal-estar e aí uma revisão também e um planejamento para futuro com prevenção de recaída, tá? Então, o grupo foca na perda de peso, gente, não foca na perda de peso, tá? Então, muitas pessoas que lutam, né? Muitas pessoas que lutam com comer compulsivo, emocional, desejam sim perder peso, mas esse programa não tem esse foco principal. Porque, né, a restringir alimentos pode aumentar a compulsão, o foco deve ser eliminar o comportamento desregulado, desenvolver uma relação mais equilibrada com a comida. O nosso objetivo é diferente, é trazer de novo recuperar essa autonomia frente à alimentação,
Mas o que que a gente vê muitas vezes? Que quando isso acontece, pode ser, algumas pessoas apresentam a perda de peso, porque o que estava realmente dificultando a perda de peso é totalmente esse ambiente desorganizado, desestruturado. E como que participar então do nosso treinamento, gente? A gente vai lançar o link para compra, a gente vai também fazer um formulário. A ideia é começar dia 14 do 5, em maio. São 13 sessões, então são 13 encontros de 1 hora, 2 horas, semanais, online, ao vivo, tá? A condução vai ser minha e do Jonatas. A gente vai ter esse suporte pelo WhatsApp, caso alguma pessoa precise, enfim, para a gente realmente estar juntos. A gente não colocou muitas pessoas, tá? Vagas realmente são limitadas, porque a gente quer dar um olhar. Acho que vocês perceberam hoje, quem me conhece, conhece o trabalho do Jonatas, a gente tem esse desejo, sabe, de estar perto, de olhar para cada dor, para realmente ser uma mudança significativa na vida de cada uma de vocês. Então, o foco é no ensinamento de habilidades, não é um grupo terapêutico, onde a gente tem essa obrigatoriedade de compartilhamento, mas é óbvio que quando vem é super bem-vindo, é rico demais. E para garantir, então, a gente colocou o nosso QR Code aqui do lado, e só lembrando que as vagas são limitadas, tá? Então, é uma oportunidade para que a gente para que vocês estejam também junto com a gente, mas para que todos nós caminhemos para essa vida que vale a pena ser vivida. Joe? Tô até sem palavras. Muito bom. Eu acho que vai ser assim, uma oportunidade tão boa de a gente desenvolver essas habilidades gente, dói muito, né? Ter essa questão com a compulsão. Sabe por quê? Ainda vou colocar uma coisa a mais para vocês. Dói no corpo, na imagem e no peso. Dói no corpo, na imagem e no peso. E aí a gente acha que resolver o corpo e o peso vai resolver a emoção. Só que a emoção, a regulação da emoção, não saber lidar com a emoção, está dando efeito no peso. Então, o peso também, além dele não ser um comportamento, ele é uma consequência final. Vocês percebem isso? Então, você pensar em ciência, em tratamento de obesidade, transtorno alimentar, comer emocional, comer transtornado, gente, não adianta ficar focando só no peso. Por isso, desenvolvendo vocês nessas competências e desenvolvendo vocês nessas habilidades, tá? Então, é tudo muito estruturado, é tudo bem organizadinho, porque a gente está desorganizado com o comer emocional. Então, não pode ser uma coisa que a gente vai disparando, assim, aleatoriamente, falando, vamos fazer isso, vamos testar essa semana isso, vamos testar aquilo. É um programa mesmo, tá? Esse é o nosso convite para vocês, para participar desse programa. E eu fico muito feliz com essa parceria com a Nath de estar aqui, é uma honra estar com ela. A Nath é super especialista em DBT. Fazer assim uma formação em DBT, gente, demora um tempo, uma dedicação. É uma formação extensa, é um conteúdo muito extenso para ser estudado para além dos momentos. A Nath tem algumas formações dentro de DBT, porque existem vários tipos, dependendo da demanda que você atende. E assim, é uma honra estar com ela aqui para ajudar vocês nesse processo, porque é uma parceria mesmo, é uma aliança terapêutica que a gente está É criando uma aqui aliança. para Exato. desenvolver, né, essas competências, desenvolver essas habilidades. Então, a gente vai sentir, a gente vai expressar, só que o que eu quero falar para vocês também é que pegar o livro e tentar fazer isso sozinho é muito difícil. O suporte emocional de estar com pessoas, nós somos seres sociais, nós somos animais sociais. A gente acha que a gente é ser humano, que controla, que tem cognição, que cria tecnologia, nós somos meros animais emocionais e sociais. Ontem, eu vou dar um exemplo para vocês de um paciente que estava atendendo ontem, ele vai começar a medicação, ele está fazendo terapia, mas ele mora num lugar tão isolado, tão sozinho de outras pessoas, e isso é o que determina grande parte do sofrimento dele, e ele precisa estudar para residência. E
tendo essa sensibilidade daquela emoção ali dele, eu falei para ele assim: que tal você encontrar um parceiro de estudos para residência? Na hora, tipo, mudou o semblante dele. Por quê? Suporte social. Ele quer Exato, acordar sozinho para estudar. Aí então ele vai pensar, eu sei que eu tenho que estudar, eu sei o que eu tenho que fazer, é só pegar, é só acordar. É a mesma coisa que vocês falaram assim, não, é só pegar, eu vou me programar, eu vou fazer assim, 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 ou eu vou seguir uma dieta, ou não vou seguir uma dieta, mas vou seguir uma coisa um pouco mais leve. Mas fazer isso num suporte social faz toda a diferença. Por isso existem, né, os grupos de treinamento, porque lidar com esse sofrimento todos os dias de forma isolada é difícil. A nossa cabeça vai puxando a gente para uns lugares, desiste, faz isso, faz aquilo, faz muito, faz pouco. Então, esse espaço com esses 3 encontros também é para proporcionar isso para vocês. Esse suporte de ver o exato, outro sente também, o outro sofre também. Olha esse relato que a Nath trouxe, olha esse relato que o Jô trouxe, tá? Então, exatamente. esse é um momento de pensar na importância desse suporte que o grupo pode fornecer para todas vocês. Ai, que lindo! Maravilhoso! Obrigada, Jo, por ter finalizado dessa forma tão sensível, sabe? Porque eu acho que é isso que falta. A gente ter essa sensibilidade. E obrigada também por estar comigo, por confiar, né, nesse projeto. Eu acho que a gente vai não só, não, aqui acho que não entra só a questão de unir a psicologia e a nutrição, mas são dois profissionais que também são duas pessoas, a gente tem uma sensibilidade e acho que a sua sensibilidade frente às pessoas é algo incrível e que realmente vai trazer muita diferença, que vai, assim, agregar muito, 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 não só todo o conhecimento, que misericórdia, o homem que tem conhecimento, abre a boca assim, só sai, gente, sai coisa daí que não sei da onde tira tanta coisa, mas é uma humanidade também que é incrível e que eu acho que trazer essa humanidade, trazer esse olhar, esse acolhimento é o que vai fazer muita diferença, eu tenho certeza disso. E estendo aqui o convite para vocês. Estendo também o convite para os profissionais que, se assistirem o nosso workshop depois, se tiverem algum paciente, alguma pessoa que poderia se beneficiar também do grupo, a gente está aberto, a gente pode trocar ideias, enfim, acho que é extremamente importante. Não substitui a psicoterapia, não se substitui o acompanhamento nutricional, mas é um plus, né? Vem como um plus para a gente realmente desenvolver e voltar a ter essa autonomia frente à nossa vida que a gente perdeu ao longo do tempo, né? Como você falou, né, Jô? Eu tenho minha base de estudo é a TCC e eu venho estudando a DBT. Hoje eu participo enquanto participante mesmo de um grupo de treinamento de habilidades da DBT e, gente, é muito legal ver o quanto as habilidades fazem diferença na nossa vida, porque a gente tem uma premissa de que se a gente só vai conseguir colocar para o nosso paciente a partir do momento que a gente faz o treinamento com a gente, né? E realmente, gente, faz muita diferença na nossa vida começar a olhar com esse olhar, sabe? Mais atento no nosso momento, tendo esse autoconhecimento. E fica aqui o nosso convite para todas vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, que tenham pego aí no coraçãozinho de vocês essa ideia, da onde vem tanta essa dificuldade. Vamos tirar um pouquinho esse chicote que está na nossa mão, de sempre estar se punindo, de sempre estar se cobrando, de sempre estar se colocando como a gente está falhando, a gente está fracassando, não deveria, um monte de regra, a gente já vive sobre tantas regras. Vamos tirar um pouquinho esse chicote da nossa mão e vamos nos tratar com mais carinho, com mais amor e dar aquilo que a gente precisa naquele momento. E é isso, gente. Muito obrigada por. Passamos horrores do tempo. Era para ser 1 hora, nós ficou 1 hora e meia. Não é fala mais que a boca. Mas muito obrigada, gente, pela disponibilidade nesse. Que lindas! Obrigada, gente. Obrigada por disponibilizarem o tempo de vocês nesse sábado. E bora lá, né, gente? Descansar, que nós é filho de Deus. E, e é isso, gente. Espero Um encontrar beijo para vocês em vocês. outros Muito momentos. obrigado.
Beijo, Obrigado, gente. menina. Tchau, tchau.